Pessoal, bom dia. Vamos dar uns minutinhos aí para a galera ingressando aí no webinar. Daqui a pouquinho, em 2 minutos, a gente já dá início aqui, tá bom? Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já está aqui com 60 pessoas, 61, e esse número vai subindo aqui. Bom, hoje a gente vai. Esse webinar é para a gente falar sobre os resultados, né, até setembro, os resultados da Syngenta Prévia até setembro agora de 2023. E a gente vai ter também o nosso convidado André Leite falando sobre o cenário macroeconômico, tá? A gente vai iniciar pelos resultados com o nosso diretor de investimentos, o Osley Oliveira, que vai passar pelos resultados aí do primeiro semestre, não, né? Eu diria que até setembro que a gente está trazendo os resultados hoje. E depois, no segundo momento, a gente vai entrar com o André Leite, que é o nosso, é o CEO da TAG Investimentos, né? Que é o nosso gestor advisor da Syngenta Prev. Então, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos vocês. As perguntas serão feitas pelo botão do Q&A na barra abaixo aí no Zoom, né? Então, vocês podem ir mandando as suas perguntas, as suas dúvidas durante as apresentações. O que a gente não conseguir responder na sessão, a gente vai deixar aqui anotadinho para estar devolvendo para vocês depois, tá bom? Desejo a todos um ótimo webinar e passo a palavra agora para o Osley Oliveira, que vai apresentar os resultados para vocês. Osley, por favor. Oi, Cíntia, bom dia, obrigado. Bom dia a todos, é um prazer novamente, né, participar aqui com todos vocês de mais um webinar da Syngenta Prev. Cíntia e eu estamos aqui hoje no escritório central, né, estamos competindo com o Dia das Crianças aqui, então tá uma diversão, tá ótima aqui, há até uma motivação a mais aí para falar sobre resultado dos investimentos, né? E, enfim, tá? Mais uma vez aí agradecer, tá? É uma oportunidade boa que a gente vai ter aqui também hoje, né? Que é com o André Leite, que é o CIO aí da TAG, gestor de investimento, como a Cíntia bem colocou, tá? Bom, falando aqui sobre resultado dos investimentos, né, a Cíntia já trouxe a informação que a gente vai falar aqui até o mês de setembro, tá? Que é a informação fechada que a gente tem para mostrar para vocês, tá? Já iniciamos aqui com uma boa notícia.
O patrimônio que a gente encerrou da Syngenta Prev em 2022, tá? Foi na ordem de 1,5 bi, tá? De reais, tá? E hoje, né, setembro, a gente já fechou com patrimônio em torno de 1,7 bi de reais. Isso representa uma variação positiva de 10%, é algo bem considerável, tá? Que é fruto do quê? O rendimento dos nossos investimentos, né? Mais as entradas e saídas. O que são essas entradas e saídas? São as contribuições que os participantes ainda contribuem aqui para o plano, mais saída, já pagamento de aposentados, um resgate, né, ou uma portabilidade que acontece. A gente também tem recebido aí bastante portabilidades aqui para o plano. Já deixar aqui uma dica, tá? Caso algum de vocês tenha algum recurso em algum fundo de pensão, né, fora da Syngenta Prev, tá? E quiser portar para cá, trago, a gente recebe muito bem e vai cuidar aí como a gente tem cuidado, né, dos investimentos e toda a parte de seguridade aí da melhor forma possível, tá? Bacana que a gente coloca aqui que a gente está indo rumo aos 2 bilhões de reais. A gente tem reuniões aqui com o Comitê de Investimento, diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal, e vem a pergunta, tá, mas quando que a gente vai chegar nesses 2 bilhões? É uma pergunta difícil de responder para todos vocês, tá? Mas se a gente continuar nesse ritmo, a gente acredita que ali no final de 24 ou no final de 2025, pode ser que a gente bata aí a marca de 2 bilhões de reais, tá? Só que para chegar nesses 10% aqui, né, até setembro, tá? A caminhada não foi das mais fáceis por tudo que já aconteceu nesses primeiros 9 meses aí no mercado e no mundo, né? Tanto lá fora como aqui dentro aqui no Brasil. Tá? A gente traz aqui principais acontecimentos aqui para vocês. A gente não vai passar um a um, mas só para vocês verificarem o quanto, né, que já, né, aconteceu, né, de questões envolvendo tanto o mercado doméstico como o mercado internacional, e isso impacta nos investimentos, seja positivamente ou negativamente. Eu destaco dois aqui positivos, né, que é aqui no Brasil, né, a aprovação do arcabouço fiscal, que é o substituto do teto de gasto, que faz com que o governo assuma um compromisso com as despesas, com a dívida do país, né? O outro já é a inflação do país cedendo por conta de todo o trabalho que foi feito pelo Banco Central ao longo do tempo, com o aumento da taxa de juros, que já possibilita até o Banco Central iniciar, né, a redução, como a gente já tem visto aí, né, vocês devem até obter essas informações através dos noticiários. Olhando aqui o lado que impactou negativamente o mercado, tá? A gente traz aqui logo no início do ano, que afetou o mercado aqui brasileiro, que foi problema com as lojas americanas, com a parte contábil, que é uma fraude que infelizmente ocorreu e culminou com o pedido de recuperação judicial dessa empresa, e isso afetou os mercados aqui no Brasil, principalmente de renda fixa, tá? E de crédito privado. E outra, olhando para fora, Estados Unidos, é a questão da taxa de juros lá, né, no mercado americano, tá? Para controlar a inflação. Tá? Essa dúvida ainda paira até que ponto que os Estados Unidos vai precisar aumentar a sua taxa de juros ou se ele vai parar aí na próxima reunião do primeiro dia, do dia 1º de novembro, e vai manter isso por um tempo, manter ela num nível alto por um tempo maior. E quando os Estados Unidos está com uma taxa de juros alta, isso acaba afetando o mercado financeiro aqui no Brasil, porque muitos investidores preferem investir lá fora do que investir aqui, né, no Brasil, até porque lá tem uma taxa, né, vai estar com uma taxa interessante e é mais seguro também na visão aí dos investidores, tá? Enfim, tudo isso aqui tornou, né, o nosso desafio aí, né, ele um pouco mais, né, desafiante, tá? Mas e resultados? Como que a gente fechou com o resultado aí até setembro dos investimentos, tá? Bom, os nossos perfis até agora todos entregaram resultados positivos, tá? A gente destaca aqui os perfis super conservador e conservador que entregaram aí
né, até o momento, resultados melhores que os perfis mais agressivos, tá? Isso aí se deve à parcela de renda fixa, principalmente essa parcela aqui pós-fixada de CDI, tá? Esses perfis, eles têm uma alocação maior nessa estratégia e como vocês podem ver aqui no gráfico, ela acabou rendendo aí um pouco mais, né, do que outras estratégias como a Bolsa de Valores aqui, o Ibovespa, ou, né, a parte do exterior aqui em reais, tá? Outra estratégia de renda fixa que performou bem também é a parcela de inflação, né, demonstrada aqui com o IMAB, tá? Esse gráfico aqui do lado direito, ele mostra a atribuição de performance, tá, de cada perfil de investimentos. Então, se a gente olhar aqui, o perfil super conservador, ele é praticamente 100% pós-fixado CDI, então, por isso que ele está aqui com esse rendimento, essa barrinha azul aqui da renda fixa, que representa a renda fixa. Se a gente olha aqui no conservador, a gente consegue enxergar a contribuição também da renda fixa. Então, vocês veem que a contribuição ela foi uma contribuição importante, diferentemente aqui dos perfis moderado e agressivo, tá? Por ter menos, né, renda fixa de curto prazo, acabou captando menos esse bom resultado que teve aí, né, no ano, tá? Um destaque aqui importante para trazer para todos vocês é que, independente que um perfil rendeu melhor do que outro, a gente tem conseguido entregar nesse ano um resultado melhor do que a inflação, do que o IPCA, tá? Até setembro estava em 3,5%, tá? Então, todos os perfis têm conseguido, né, entregar resultado acima da inflação, ou seja, isso contribui para a manutenção do poder de compra. O próximo slide aqui a gente traz a divisão por estratégia de investimentos para cada perfil. Conforme a gente desce aqui, aumenta o risco. Tá? A gente fala que o principal gatilho de risco, né, para investimento e para os perfis de investimentos é a parte de renda variável aqui, Brasil. Então, vocês podem constatar que o nosso perfil super conservador não tem bolsa de valores, não tem ações, tá? Quando a gente cai aqui para o conservador, já entra um pouquinho, então a gente fechou setembro com aproximadamente aí 5%, tá? E já vai aumentando aí quando a gente desce os perfis. Então, moderado com 14, né, e agressivo 24. Eu citei ali nos resultados que a renda fixa de curto prazo, ela contribuiu bastante para os resultados do perfil super conservador e conservador, e aqui a gente consegue ver a alocação, tá, de cada um. Então, 99%, 70% aqui para o conservador, e quando a gente desce para os ativos, para os perfis de mais risco, esse percentual ele diminui, tá? Isso faz parte, né, da natureza de cada perfil de investimentos, tá? Um ponto que aí mais para frente a gente vai falar, que é um trabalho que a gente fez ao longo do ano, é diminuir um pouco mais o risco, né, dos perfis aqui, principalmente moderado e agressivo, em virtude de todas as questões e dúvidas que ainda continuam aí nos mercados, tanto doméstico como no exterior. O próximo gráfico aqui a gente vai retratar para vocês como que está a alocação do patrimônio por perfil de investimentos, tá? A gente olhando esse gráfico aqui, os dois primeiros perfis, que é o super conservador e o conservador, que a gente diz que são os perfis de menos riscos, atualmente eles somados têm 54% do total do patrimônio. Quando a gente cai para os perfis de mais risco, moderado e agressivo, então esse percentual ele está menor, está em 46%, logicamente para fechar os 100%, tá? A gente quer mostrar aqui para vocês também um pouco da evolução desse patrimônio por perfil de investimentos ao longo do tempo. Desde aqui de fevereiro de 2019, que é essa barrinha azul, até agora, setembro de 2023. E a gente quer fazer um paralelo aqui com vocês também com a questão da taxa de juros, a Selic, até para mostrar o comportamento que os nossos participantes teve ao longo do tempo. Quando a taxa de juros estava aqui em 14%, ali entre 2016 e 2017, e o Banco Central começou a reduzir essa taxa, chegando aqui até 2% no ano de 2020 e 2021, os participantes da Singenta Prévia falaram, poxa, se eu ficar nos perfis mais conservador, que tem mais renda fixa, que tem menos risco, eu não vou conseguir bons resultados. Qual o movimento que foi feito? Eles diminuíram, né, a alocação nesses perfis de investimentos. E foram para onde? Eles foram para os perfis de mais risco.
porém, né, ali no ano de 2021, iniciou ali um aumento de juros para conter a inflação, vocês lembram? Pandemia, né? N problemas acontecendo, né? Logo depois também veio um problema com Rússia e Ucrânia e os juros começou a subir. E quando esses juros sobem, eles acabam impactando de forma negativa ativos de risco, né? Que tem aqui na composição e de forma razoável nos perfis moderado e agressivo, tá? O movimento que a gente viu foi o quê? Bom, esses participantes começaram a sentir um pouco mais e fizeram o caminho inverso. Então, começaram a sair dos perfis moderado e agressivo e voltar para onde? Para os perfis superconservador e conservador. É importante citar aqui que a gente abre esses números e a gente verifica até pela idades e olha até pelo perfil ciclo de vida que a gente tem. É interessante que a gente chega numa conclusão que muitos participantes que fizeram o movimento de sair de perfis de menos risco e para ir para perfis de mais riscos, teoricamente eles deveriam ter ficado onde eles estavam mesmo, tá? Porque eles já estão no momento de preservação de capital, tá? Então a gente coloca aqui essa questão: será que o movimento que foi feito, ele foi realizado com conhecimento dos potenciais riscos? E aí a gente traz aqui um alerta para todos vocês, tá? Procurem adequar o seu perfil de investimentos ao seu momento de vida e apetite de risco. Já já a gente vai ter uma campanha, né, ela deve iniciar no dia 16 de novembro, se não estiver certa essa data, a Cíntia com certeza vai me corrigir aí depois, ela já me sinalizou que está ok, nós estamos aqui na mesma sala, tá? E também a gente motiva vocês a responder um questionário que fica na área de participantes, que se chama Suitability ou API, Análise do Perfil de Investidor, né? Quem não respondeu, responde, tá? Ou quem respondeu já faz um tempo, procure responder, porque as nossas vidas mudam, porque esse questionário, o resultado dele também contribui, né, para um direcionamento, né, para qual perfil que talvez você possa, né, estar no momento. Bom, voltando aqui para os resultados, tá? Mas com um olhar de mais longo prazo, a gente sempre fala previdência privada, tem que ter um horizonte de longo prazo. A gente, né, olha os períodos mais curtos, mas o foco principal que a gente coloca é de 5 anos para cima. E quando a gente olha aqui os resultados dos 60 meses, que são os 5 anos, e desde janeiro de 2006, se a gente compara aqui tanto com o CDI ou com o IPCA, a gente tem conseguido entregar aí resultados interessantes e importantes para vocês aí, participantes. Uma métrica que a gente também gosta de olhar bastante, e a gente já até falou ali quando falamos sobre o resultado do acumulado do ano, é o resultado acima da inflação, que é o resultado real, tá? E a gente traz ele aqui de uma forma anualizada. Então, vocês podem verificar que ao longo do tempo, ou seja, desde 2006, a Singenta Prévia ela tem conseguido entregar para os seus participantes, em média, 4,8, 4,9 de resultado acima da inflação. É um resultado aí bem expressivo e bem interessante, que dá um conforto maior aí para todos vocês participantes. Bom, uma outra questão que a gente quer colocar aqui para vocês, e a gente vai utilizar esse período aqui de 24 meses, tá? Que se vocês olharem o resultado, ele não foi dos melhores ali para os perfis moderado e agressivo. Logicamente, a gente tem feito webinars aqui com vocês, a gente tem também o nosso podcast, que a gente grava mensalmente, a gente tem colocado informações lá, desde ali do início de 2020, né? Que depois começou a pandemia e tiveram aí várias situações ao longo do tempo, foi bem desafiante aí, né, trabalhar com investimento e principalmente com os perfis de risco, porque eles acabam sentindo e sofrendo um pouco mais, tá? Porém, o que que a gente quer trazer aqui para vocês, que, opa, uma coisa é cenários, a gente não tem controle sobre isso, mas tem outras variáveis que sim, que a gente tem controle. Se a gente olha aqui o resultado dos últimos 24 meses, e depois eu vou abrir cada item desses aqui para vocês, vocês vão ver que a bolsa variou, né, bastante. A gente não tem controle. Mas a gente também observou que o nosso fundo de renda variável, gestão da TAG, ele também sofreu um pouco mais do que outros pares de mercado. A gente esperava que esse fundo sofresse um pouco mais, por ele ser
uma gestão ativa, mas ele acabou sofrendo mais ainda do que a gente esperava. E outro fator e é uma variável que a gente tem controle, né. Outra variável que a gente tem controle é a alocação, o percentual em renda variável, que é o principal gatilho de risco, tá. Eu não vou aprofundar aqui, porque a gente tem slides aqui que a gente vai comentar cada situação aqui dessa, tá, mostrar que a gente não pode ficar: "Ah, mas o cenário não ajudou", não, tudo bem, mas tem coisas que a gente tem controle e mostrar um pouco de todo o trabalho aqui, de toda a equipe aqui da Singentaprev, mais o comitê de investimento fez nesses últimos 24 meses. Olha a fotografia aqui da bolsa de valores nos últimos 24 meses. Atenção para essa linha vermelha que é o Ibovespa. Um sobe e desce, né? Parece até montanha-russa, tá? E o que a gente destaca aqui, que em 5 quedas, né, que teve, né, expressivas, isso representou uma desvalorização de aproximadamente 35%, tá? E aqui a gente conseguiu mapear, a gente foi lá, tem as nossas cartas de investimento, tem os nossos podcasts, a gente foi lá buscar essas informações e verificar quais foram os gatilhos que fez com que a bolsa caísse tanto nesse período, tá. Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação aí para vocês via Cultura Online, e também esse webinar ele vai ficar disponível lá no YouTube, que vocês vão conseguir dar uma olhadinha aqui. Mas são variáveis, gente, a gente não tem controle. A gente não consegue ir lá e parar uma guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente gostaria muito de fazer isso. A gente não consegue falar com o presidente do Banco Central nos Estados Unidos, Jeremy Powell, e falar: não aumenta os juros aí nos Estados Unidos porque está afetando os perfis de investimentos lá da Syngenta Prev. Isso a gente não tem controle. Mas as próximas variáveis aqui, que eu vou mostrar para vocês, essas variáveis a gente tem controle. Aqui está o resultado do nosso fundo de renda variável, gestão TAG, nos últimos 24 meses. Ele performou negativo 13%, a bolsa 5%. A gente não esperava um resultado positivo, um resultado igual ou superior que a bolsa, ou até mesmo positivo, porque aqui o Ibovespa é um indicador passivo. O nosso fundo é um de gestão ativa, ele corre mais risco, mas a gente não esperava esse resultado assim tão negativo, tá? Qual que foi a ação que a gente realizou junto com o comitê de investimento e a nossa consultoria Aditus? A gente fez estudos e verificou que caberia a gente quebrar esse mandato de renda variável Brasil, que estava totalmente com a TAG em 2, tá, e buscar um novo gestor no mercado. E a gente fez um processo de seleção totalmente independente, tocado pela Aditus, e a gente selecionou a 20 partes. O bacana que com esse movimento que a gente fez, a gente já percebeu que o fundo da TAG ele já mudou, e a gente tem visto isso ao longo do tempo e principalmente com a entrada do André Leite, que vai falar com vocês aí daqui a pouco, tá. O André Leite é o CIO, ele é recente na TAG, apesar dele já ter trabalhado na TAG antes, era um outro CIO, e com a entrada do André, a gente já começa também a ver uma mudança, né, na gestão, uma mudança positiva, tá. Então é importante mostrar aqui para vocês, ó, essa é uma variável controlável, tá. Já me avisaram aqui do tempo, que eu extrapolei um pouco, vou correr aqui para fechar rapidamente, só tem mais esses 2 slides, tá. Outra variável controlável é a parcela que a gente tem da renda variável Brasil, tá. A gente que tinha lá 34% e 24%, né, no agressivo e no moderado, hoje a gente está com 24%, 14%, a gente fez uma redução de 10% por conta de um posicionamento maior que a gente pediu para a TAG com relação a isso, até por conta das incertezas que tinha aí no mercado e que impacta, né, e muitas vezes negativamente ativos de risco, tá? E outra, a gente fez uma lição de casa na Syngenta Prev, junto com o comitê de investimentos também, a gente verificou que o percentual que a gente definia para essa classe na nossa política de investimento, ele estava além do necessário, e com muitas vezes você até fazia com que a TAG, então, se posicionasse um pouco mais. Então, a gente fez uma redução de 15 para 25, esses são os targets desses perfis na nossa política de investimentos, né? E hoje a TAG está bem posicionada próximo deles, tá? O último slide aqui em adicional, falar um pouco também do perfil conservador, de uma mudança que a gente fez em fevereiro de 22. Vocês podem verificar que esse perfil aqui, ele entregava, ele vinha entregando rentabilidade negativa aqui, a gente trouxe aqui 20, 21, bastante meses, sendo que aqui no ano de 2021 fechou até negativo, tá? Só que em fevereiro de 22 a gente reduziu a parcela
de longo prazo de renda fixa e inflação, que é uma parcela bastante volátil, muitas vezes parecida até com bolsa, e que não tinha necessidade de constar nesse perfil. Logo após essa mudança, aí a gente vê um perfil performando bem melhor e trazendo resultados positivos. Pode ser que um mês ou outro ele gere um retorno negativo, mas a ideia não é acontecer igual aconteceu aqui, principalmente no ano de 2021, porque a gente entende que esse é um perfil também que ele serve como preservação de capital, tá? Eu fecho aqui a minha parte, tá? E até para dar o espaço aí para o André vir falar um pouco aí de cenário macroeconômico. Obrigado a todos e eu fico à disposição de todos vocês. Obrigada, Osley. Acho que assim, o Osley deixou informações bem importantes, tem várias mensagens importantes aí nessa apresentação. Como ele já disse, vai ser compartilhada depois com vocês. A gente também está aqui à disposição. Eu não vou me alongar, eu vou passar a palavra para o André, que ele também tem temas interessantes aí para passar para a gente, tá? André, por favor, fica à vontade, a casa é sua. Bom dia a todos, tudo bem? Só gostaria de confirmar se a minha voz está clara e se a tela, né, está aparecendo aqui o comecinho da apresentação. Se alguém poderia me Assim, ajudar. André, tá sim, Perfeito, então. tá perfeito, tá? Então, Obrigada. vamos lá, gente. Bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer ao Osley, ao pessoal da Syngenta. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Afinal de contas, a TAG já são 10 anos de parceria com a Syngenta, né? A Syngenta é uma empresa que nós admiramos muito, né? A gente tem acompanhado toda essa revolução que está acontecendo no agro, né? Esse incremento de produtividade que está acontecendo no agribusiness brasileiro. O Brasil hoje é o celeiro do mundo e a gente sabe que vocês da Syngenta aí têm uma grande participação nisso, tá bom? Então, a nossa ideia hoje é começar a falar um pouquinho de cenário econômico, falar um pouquinho sobre investimentos, né? E bater um papo com vocês no final, né? Primeiro a gente vai falar sobre a parte macro, né? Falar sobre o macro global, né? O que a gente está vendo no mundo hoje? A gente está vendo que os números de inflação lá fora, né, especialmente nos Estados Unidos, têm melhorado, né? Estão na meta que os bancos centrais desejam, que normalmente é 2% ao ano de inflação? Não, ainda não estão na meta, mas digamos que estamos aí, né, já com metade do caminho andado para esse objetivo, né? Nesse processo também de aperto de política monetária, ou seja, de juros mais altos, o mundo também está crescendo menos, né? No gráfico da esquerda aqui, vocês veem os indicadores de crescimento, né? Que nós chamamos aí de índices de gerente de compras, tanto para manufatura quanto para serviço. Nós vemos aí que o mundo, né, mais notadamente Europa e China, eles têm naturalmente crescido menos com esses juros mais altos. A boa notícia dessa história toda, desse ciclo que a gente se encontra, é que os bancos centrais de Estados Unidos, Europa e Reino Unido já anunciaram que o ciclo de alta de juros chegou ao fim, né? Eles também têm comentado que esse ciclo que essas taxas vão permanecer nesse patamar até que a inflação, né, vá para as devidas metas, mas a boa notícia é que não teremos, pelo menos nesse momento, aumentos, né, adicionais aí de taxas de juros, né? Passando para o próximo slide, a gente vê o que foi a última reunião do Fed, né? Essa tabela aqui parece uma tabela muito complicada, mas o que tem de importante nela? Qual foi a mensagem que o Banco Central americano trouxe para a gente na última reunião, né, que aconteceu ali no final de setembro? Ele sinalizou que a economia americana em 2024 e 2025 vai crescer um pouco mais do que ele estava esperando. Por conta disso, a taxa de desemprego também não vai subir tanto, ou seja, vamos ter mais gente empregada nos Estados Unidos e, naturalmente, com uma economia um pouco mais aquecida, para você manter a inflação dentro da meta, né, o processo desinflacionário do Fed, né, que é essa terceira linha ali do PCE Inflation, né, que vocês vão vendo que a inflação vai caindo ano após ano, para você manter isso na trajetória de queda, naturalmente ele falou que vai precisar manter os juros um pouco mais altos por mais tempo, né? Então, esse é o plano de voo do Banco Central americano, que naturalmente é o Banco Central mais importante do mundo, né? Aí nós nos perguntamos, né, assim, a nossa missão sempre é olhar os números de economia, olhar o que os bancos centrais falam e perguntar para a gente, vem cá, isso realmente faz sentido? E quais são os cenários alternativos, né? Hoje muita gente tem falado, né, que a inflação ela veio para ficar no mundo, né, que nós vamos viver
na próxima década, talvez nas próximas décadas, num regime inflacionário mais alto do que foi nos últimos 15, 20 anos. E a gente se pergunta, é verdade isso, né? O que está acontecendo no mundo hoje? Com essa questão geopolítica, a gente está tendo um divórcio econômico entre China e Ásia do Ocidente. O que está acontecendo? O Ocidente tem construído muitas fábricas, né? Esse gráfico da esquerda, ele mostra o gasto de construção fabril nos Estados Unidos. Ele vinha de uma média de 40 a 50 bilhões de dólares por ano de investimento. Agora nós estamos investindo 200 bilhões de dólares em novas fábricas, ou seja, com a questão geopolítica, o mundo está duplicando a capacidade fabril que existe na Ásia, né? E hoje quem está recebendo a maior parte desse investimento, naturalmente, é Estados Unidos e o México, pela sua proximidade geográfica. Então, a gente entende que sim, que no primeiro momento, né, desse divórcio econômico, a gente tem um ambiente de um pouquinho mais de inflação, afinal de contas você está demandando mais mão de obra, mais recursos, né, mais matéria-prima para poder construir essas fábricas, mas a partir do momento que essa duplicação fabril, né, vamos chamar assim, esteja completa, né, a gente entende que esse mundo pode ser um mundo deflacionário, porque você vai ter oferta meio que dobrada, né, de bens e serviços, né, bens majoritariamente, só que o público consumidor, a demanda vai ser a mesma, né? Um exemplo disso, né, é o fabricante de carro chinês, né, o BYD, né, que está vindo até para o Brasil, tem carros elétricos realmente muito bonitos, né? Eles estão vindo para o Brasil, estão vindo para o mundo, né? Eles estão realmente inundando o mundo com carros elétricos mais baratos, e você já vê a Europa começando a se manifestar, fazendo acusações de dumping, etc. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai começar a assistir daqui para frente. Você vai ter um excesso de produção, e esse excesso de produção vai começar a inundar o mundo aí, trazendo preços mais baratos, né? E para as empresas, talvez margens menores, né? Esse seria aí o outro lado da coisa. Uma outra pergunta que a gente tem se feito muito é: o mundo aguenta, né, esses juros longos dos Estados Unidos acima de 5%, né? Hoje você tem a taxa básica americana em 5,60 e você tem a parte longa da curva, né, que está no gráfico da esquerda, ao redor ali de 5%. Isso, a coisa de 3 meses atrás, era 1 ponto percentual a menos, né? Isso, para a gente, parece que é pouca coisa, mas a gente tem que entender que a taxa de juros longa dos Estados Unidos é a taxa que baliza todos os projetos, né? Por exemplo, a Syngenta, quando decide se ela vai fazer uma fábrica nova em um determinado país, ela precisa fazer projeções de retorno desse investimento. Que taxa de juros ela usa para ver se esse investimento é atrativo ou não? É a taxa de juros longa americana, né? Toda taxa de desconto começa utilizando-se a taxa de desconto americana. Então, quando você tem essa taxa de desconto americana, é como se a régua ficasse muito alta, ou seja, investimentos que faziam sentido no mundo de taxas zero, no mundo de taxas muito baixas, deixam de fazer sentido nesse mundo de taxas mais altas. Por isso que a gente está com esse período de desaceleração do crescimento econômico. Isso se reflete naquilo que a gente chama do índice de condições financeiras. Agora, com esse nível de taxa de juros, nós estamos com o índice de condições financeiras tão apertado quanto em março, né, quando teve aquele evento lá da quebra de alguns bancos americanos que tiveram que ser socorridos, né, pelo Fed, pelo Banco Central Americano, né? Passando aqui para o próximo, a gente entra para outro ponto muito importante agora, que é a questão geopolítica, né? A gente está vivendo aí uma geopolítica talvez a mais complicada desde a queda do Muro de Berlim em 1989, né? Temos atualmente 2 guerras, né, que a gente chama aqui de guerras por procuração em andamento. O que é guerra por procuração? É uma guerra onde o principal eixo, né, antagonista de Estados Unidos e Europa, que seria China e Rússia, eles estão utilizando, né, prepostos, né, que a gente chama o pessoal que tem a procuração deles para poder combater. Então, no caso da Ucrânia, é a Rússia, né, que combate dentro do território ucraniano e está enfrentando aí a União Europeia e os Estados Unidos, né, que estão armando a Ucrânia nesse teatro de batalha. Outra guerra por procuração que começa a se desenrolar é essa guerra no Estado de Israel, onde você tem, de um lado, né, grupos terroristas como Hamas e Hezbollah, né, que são financiados e apoiados pelo Irã, né, que também faz parte desse eixo de China e de Rússia, né, enfrentando, né, naturalmente, o Estado israelense, que é suportado por isso pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, é um cenário geopolítico complexo,
é um cenário que pode provocar rupturas na questão de abastecimento de energia, né? Aí trazendo um pouco aí para o lado econômico, né? Você tem que no Irã você tem o Estreito de Hormuz, pelo Estreito de Hormuz você circula 20% do petróleo do mundo, e se esse conflito acabar escalando, esse conflito acabar atingindo o Irã resolver por algum motivo fechar o Estreito de Hormuz, a gente tem aí que 20% da produção de petróleo para de escoar, e naturalmente isso vai se refletir em preços. Então, é um cenário, né? É um cenário de bastante incerteza, um cenário de bastante volatilidade, onde o risco econômico, por efeitos por conta dessas guerras, ele cresce bastante. A gente tem que ter isso em mente, né, ao imaginar, né, ao desenhar o nosso cenário de investimentos para 2024. Então, o grande resumo do macro global é isso, né? Nós estamos no fim de um ciclo econômico, né? A gente sabe que mercado financeiro e economia é feita de ciclos bons, ciclos ruins. A gente está no final de um ciclo, né, de expansão, de um ciclo de inflação. As taxas de juros estão altas, né? E a gente sabe pela história que sempre que você está nesse ponto de fim de ciclo com taxas de juros altas, você está mais sujeito a acidentes econômicos, né? O juro real americano está no maior nível nos últimos 10 anos, né? E os ativos de risco, né? Você vê preços de bolsa, você vê preços de renda fixa, começam a precificar uma maior chance de recessão. A boa nova, né? Que na medida que a gente está chegando mais perto do fim do ciclo, a alta de taxa de juros dos principais bancos centrais já acabou, né? Falando um pouquinho de Brasil agora, né? Falar um pouquinho sobre o poder de compra do brasileiro. No gráfico da esquerda, a gente mostra quantas cestas básicas você compra com o salário mínimo, né? Isso explica bastante, talvez, o nosso ciclo eleitoral. Você vê que no primeiro e no segundo mandato do governo Lula, lá atrás, você teve um ganho do poder de compra muito grande. Isso, naturalmente, explica toda a popularidade dele. Depois você teve um período de estagnação, e no governo Dilma e governo Bolsonaro, por conta de inflação e recessão mais no governo Dilma, né, mas inflação você teve presente nos dois governos, você acabou tendo um declínio, né, uma erosão do poder de compra do brasileiro. E, naturalmente, isso acabou se refletindo politicamente, né? Nós tivemos aí movimentos de ruas que culminaram com o impeachment da Dilma, e nós tivemos também o Bolsonaro, que, grande em parte por conta da economia, não foi reeleito, né? Curiosamente, né, o governo Lula assume no começo de 2023 e você já começa a ver uma recuperação, né, do poder de compra do brasileiro. Grande parte disso, né, deve-se ao bom trabalho que o Banco Central tem feito. Aqui no gráfico da direita, a gente vê tanto o IGPM, né, que é a linha mais escura, quanto o IPCA, que é a nossa inflação oficial, na linha mais clara. O Banco Central brasileiro foi um dos primeiros a subir taxa de juros, né, e agora também está sendo um dos primeiros a começar a reduzir a taxa de juros, porque já está colhendo resultados muito bons em termos de controle da inflação pós-pandemia. Na parte fiscal, né, que é uma coisa que a gente sempre lê nas notícias no Brasil, né? O Brasil tem um problema fiscal? Sim, realmente o Brasil tem um problema fiscal. Nós temos um governo que, para equilibrar as contas, precisa de uma arrecadação em termos constantes, ele precisa aumentar essa arrecadação da ordem de 150 bilhões. Algumas dessas medidas já estão até começando a serem aprovadas aí no Congresso. Isso passa por aumento de tributação, tanto para pessoas físicas de alta renda, quanto para empresas, né? Isso já está acontecendo. Nós também entendemos que talvez o governo não consiga esses 150 bi, ele vai conseguir uma parte dele, e esse governo, sim, é um governo que vai trabalhar com um déficit primário aí ao redor de 1%, 1,5% do PIB, né? Decididamente não é uma notícia boa aí para a trajetória da dívida bruta brasileira sobre o PIB, que é o gráfico da direita. A tendência desse endividamento do Estado brasileiro é crescer, porém, né, com o arcabouço fiscal, pelo menos conseguiu-se um certo controle disso. O endividamento brasileiro cresce, mas cresce numa taxa um pouco mais devagar. E a gente tem que lembrar que a gente está vivendo num mundo que não só o Brasil está passando por problemas fiscais. Os Estados Unidos está passando por um problema fiscal. Os Estados Unidos está com um déficit hoje na ordem de 8% do PIB. O endividamento americano está quase indo para 150% do PIB, um patamar que ele só esteve durante a Segunda Guerra Mundial. Então, digamos que o investidor global ele tem uma certa paciência, uma certa complacência com o Brasil, porque o problema fiscal hoje em dia não é só
do Brasil, é algo que você vê em todos os países desenvolvidos, de um modo geral. A questão do real, né? Uma pergunta que normalmente as pessoas fazem, né? A moeda, para onde vai o real? A gente tem alguns fatores aí que têm mantido o nosso real razoavelmente bem comportado, né? Até frente a essas incertezas geopolíticas que a gente está vendo, né? O Brasil ele perdeu o suporte do carry. O que é carry? Carry é a taxa de juros que o estrangeiro ganha quando ele vem investir no Brasil na nossa moeda, né? Quando ele compra reais, ele ganha uma taxinha de juros, né? Essa taxa de juros, né, que nada mais é do que o diferencial entre a taxa de juros americana e brasileira, se reduziu, ele está ganhando menos, né? Ele tem menos motivos para comprar a moeda brasileira, mas do lado positivo a gente teve uma melhoria na balança comercial. O gráfico da direita aqui mostra a balança comercial brasileira, você vê que nos últimos meses a gente teve saldos expressivos e acima do esperado. Boa parte disso foi a questão de importação de derivados de petróleo, né, que a Petrobras tem importado menos petróleo. Fazendo um grande resumo de macro Brasil e do que a gente espera para 2024, né, a gente tem uma inflação em trajetória benigna, a inflação de serviços no Brasil, que é um componente muito relacionado com atividade econômica, né, com emprego, ele tá interessante, a gente está conseguindo uma redução bem interessante da inflação de serviços, a gente está tendo ajuda em relação aos reservatórios de energia, né, a tarifa de energia elétrica está na bandeira verde atualmente, e também a gente teve a contribuição ao longo do ano de 2022 com a redução do preço da carne por conta do ciclo da proteína, que é algo absolutamente normal nesse mercado. Então, o Brasil, trajetória de inflação, temos tido, sim, boas notícias, né? Na questão fiscal, a gente já comentou, né? A questão do fiscal do Brasil é medíocre, é um governo naturalmente um pouco mais gastador, mas isso não chega a ser o fim do mundo, dado que outros países desenvolvidos estão numa situação fiscal tão ruim ou pior do que o Brasil. A gente tem uma atividade econômica no Brasil surpreendendo positivamente, né? Esse ano deveremos fechar com o PIB crescendo 3%, coisa que praticamente nenhum analista esperava no começo do ano. Grande parte disso aí foi contribuição do agribusiness, né? O PIB agrícola cresceu muito no Brasil, né? Fruto aí do bom trabalho que vocês têm colaborado aí no campo, então isso ajudou bastante na nossa atividade, né? Uma outra pergunta que a gente tem é a questão dos juros externos, né? Até que ponto os juros altos nos Estados Unidos vai atrapalhar o nosso Banco Central de fazer o dever de casa, né? Nós entendemos que sim, né? Você tem algum limite, né, em relação à taxa de juros lá fora, mas que o nosso Banco Central tem sim um espaço nesse momento aí para reduzir a taxa de juros até uns 9%, que é o que a gente acredita que a gente vai estar no final do ano que vem, dado esse cenário benigno de inflação. Então, ano que vem, a gente está trabalhando com um crescimento do PIB um pouco mais modesto do que esse ano 3%, esse ano que vem trabalhamos o PIB ao redor de 1,5%, e a inflação também com alguma desinflação, né? Esse ano deveremos fechar com uma inflação entre 4,7% e 5%, ano que vem nós estamos trabalhando com uma inflação mais perto de 4%, o que vai possibilitar, naturalmente, o nosso Banco Central a continuar nessa trajetória de redução de taxa de juros e, como eu falei, deveremos fechar o ano que vem com uma taxa de juros Selic ao redor de 9%. Falando um pouquinho sobre mercado, né? Gostaria, antes de falar um pouquinho de mercado, falar um pouquinho sobre uma frase, né, que eu acho que é uma frase bem interessante, né? Renda fixa são contratos. Quando você fala de renda variável ou de ações, você está falando de histórias, está falando de narrativas, né? E vamos falar um pouquinho da narrativa, né? Toda a narrativa que eu até agora apresentei para vocês, né, de cenário global, né, o fim de ciclo, juros elevados, né, esse processo de menor crescimento econômico no mundo e possivelmente no Brasil também, isso tudo nos indica, nos coloca, né, uma narrativa que definitivamente não é das melhores para ativos de risco, não é das melhores para ações. E quando a gente olha, por exemplo, para o mercado americano, o que nós enxergamos, né? Você tem uma bolsa americana hoje que ela está cara quando você compara com a renda fixa. Hoje é o gráfico da esquerda, é mais interessante você estar alocando, né, na renda fixa dos Estados Unidos do que na renda variável, né, em termos de preço. E quando você olha para o mercado de crédito americano, o que ele está começando a sinalizar para a gente? Que
o crédito das empresas boas, né, das empresas de menor risco, que a gente chama de investment grade, estão se apreciando, as pessoas estão comprando esses papéis e, no sentido contrário, elas estão vendendo, elas estão com menos exposição ao crédito de mais risco, que a gente chama de high yield. Isso também já nos dá uma pista, nos dá uma indicação que também o mercado de renda fixa americano, o mercado de crédito americano já começa a entender que possivelmente em 2024 teremos aí uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, né? O que eu vou falar agora se aplica tanto para o Brasil quanto para Estados Unidos, né? É aquela questão: qual a melhor hora de você comprar títulos de renda fixa, né? Os bonds? Qual a melhor hora de você estar na renda fixa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos? Normalmente, esse estudo que foi feito aí por essa gestora, ele mostra no gráfico da esquerda, quando você começa a comprar esses títulos pré-fixados, exatamente quando o Banco Central sinaliza que encerrou, né, a trajetória de alta de juros, que é o que está acontecendo agora. Então, vocês veem aí o resultado desses investimentos em renda fixa contra o que os americanos chamam de cash, que seria equivalente ao nosso CDI, um resultado bem interessante. No gráfico da direita, não, você começa a comprar esses papéis bem antes do final do processo de alta de juros. Você ainda tem um resultado interessante, mas é um resultado inferior. E a boa notícia que nós temos agora é que nós estamos num momento muito bom para a renda fixa. Tanto a renda fixa no exterior, né, com juros lá fora ao redor de 5%, você pega as empresas investment grade, as boas empresas americanas pagando 6, 6,5% para títulos aí de 4, 5, 6, 7 anos. E aqui no Brasil também. No Brasil nós, inclusive, já iniciamos esse ciclo aí de redução de taxa de juros e temos aí taxas de juros reais, né, ou seja, já descontada a inflação, com um retorno bastante atrativo, né? Esse gráfico aqui é um gráfico muito importante e ele tem norteado muito a nossa decisão no Comitê de Investimento da Syngenta de termos uma visão, né, de termos um posicionamento um pouco mais conservador para o ano de 2024. Né? Esse aqui é o juro real, né, projetado para os próximos 12 meses, ou seja, você pega a taxa de juros Selic projetada para 12 meses e você tira a inflação que você espera para o mesmo período. Isso está dizendo para a gente que a gente vai ter um juro real, né, na casa de 7% para os próximos 12 meses. É um juro real bastante poupudo, né, e que atende bem às necessidades previdenciárias, não só da Syngenta-Prev, mas de todo e qualquer plano de pensão. Então, você vai ter, né, um retorno, né, com risco relativamente baixo, né? Estamos falando aí do CDI bastante interessante. Então, frente a esse cenário adverso que nós estamos vendo tanto no exterior, né, e em menor grau no Brasil, mas o Brasil acaba que é muito dependente do exterior, a gente entende que é o momento de, sim, que não precisamos correr tantos riscos assim. Devemos ser mais conservadores nesse momento e ter um pouco de paciência, esperar com que o ciclo econômico se apresente melhor, para aí sim, né, que nós possamos ter alocações, possamos fazer investimentos um pouco mais agressivos, buscando retornos maiores. Aqui você vê um gráfico interessante da Bolsa Brasileira, né? Isso é bom de ter em mente, né? A nossa Bolsa é muito dependente de commodities. Aqui você tem a linha vinho, né? A projeção de lucros para o Ibovespa, e você tem em azul, né, o índice de commodities da Bloomberg. Então, vocês veem que tem uma relação muito forte entre os dois, né? Aquilo que a gente espera de lucratividade para o Bovespa como um todo está muito relacionado com o índice de commodities, e isso é devido ao fato de boa parte da participação no índice Bovespa serem de empresas, né, do setor de commodities, como Petrobras, Vale do Rio Doce, Suzano, etc. e tal. Falando um pouquinho sobre alocações, já estamos aqui nos últimos minutos aqui da nossa apresentação, a gente olha muito para os ciclos econômicos, a gente divide os ciclos econômicos nesses quadrantes, onde você tem mais crescimento, menos crescimento, e no outro eixo você tem mais taxa de juros ou menos taxa de juros. Então, nesse momento, nós estamos aqui embaixo, do lado direito, né, na parte de baixo, que é o quadrante onde você tem aperto monetário, você tem taxas de juros boas, né, altas, né, justamente para combater a inflação, isso tanto no Brasil quanto no resto do mundo, e você tem ainda um crescimento que ainda é positivo. E nós estamos, nesse exato momento, fazendo essa lenta transição de ciclo econômico, né? Tem que lembrar que as economias dos países, elas são como transatlânticos, elas demoram para fazer essa transição. A gente está vindo aqui
para esse outro quadrante, onde você vai ter menos crescimento econômico, eventualmente até recessão em alguns países, e ainda com taxas de juros. Então, nós vamos mexendo a nossa alocação, mexendo o nosso posicionamento nos investimentos de acordo com esse caminhar aí do ciclo econômico. Isso tudo se reflete, né, naquilo que a gente chama do nosso termômetro de alocações. Então, você tem uma graduação que vai do -2, né, que seria o pessimista, o muito pessimista, com uma determinada classe de ativos, e você vai para o +2, que é o otimista, o muito otimista, com uma mesma classe de ativos. Então, começando da renda fixa, né, primeiro a renda fixa pós-fixada, que é o CDI, que são as LFTs, a gente tem a nossa visão das LFTs de prazo mais curto, de prazo mais longo. Na média, nós gostamos sim de pós-fixados, né? Nós entendemos que esse pós-fixado, que esse CDI, ele vai entregar para a gente um juro real bastante gordinho nos próximos 12 meses, e para isso nós não vamos correr grandes riscos, né? Nós também, na parte de pré-fixado, né? É o Tesouro Pré, né? O pessoal aí que usa o Tesouro Direto, o equivalente seria o Tesouro Pré-fixado. Nós gostamos também dos pré-fixados de um prazo um pouquinho mais longo, né? Nós entendemos que tem espaço para a taxa de juros no Brasil cair, né? O Banco Central tem feito um bom controle da inflação. E na parte de inflação, né? Que seria o equivalente no Tesouro Direto ao Tesouro Inflação, nós temos uma visão um pouco mais neutra. Não que a gente não ache o atual nível de taxas, né, que é a inflação mais 6, ao redor de inflação mais 6, a gente acha que esse é um nível de taxas atrativo. Porém, quando nós colocamos tudo na balança e comparamos com o pré-fixado e com o pós-fixado, nesse momento nós achamos mais interessante os outros dois do que a questão dos juros reais, né, dos juros de inflação. Na questão do crédito que nós chamamos de high grade, ou seja, o crédito de maior segurança das empresas grandes, né, aqui do Brasil, nós vemos que depois dos eventos Americanas e Light, nós tivemos maior prêmio, então nós estamos mais favoráveis a essa classe de ativo, nós gostamos dela. Nesse momento também de desaceleração econômica, a gente não vê um bom risco-retorno naquilo que a gente chama de crédito high yield, né, que são as empresas um pouco mais arriscadas, mas que pagam um pouco de retorno maior nos seus títulos de crédito. A gente prefere ficar nas empresas mais seguras. Nós gostamos de multimercados, nós entendemos que os multimercados estão vindo aí de um ano ruim, né? Realmente foi um ano difícil para os gestores, mas nós entendemos que a qualidade dos times, a qualidade das equipes de gestão não mudou, e também entendemos que existe uma certa reversão à média. Nós gostamos deles para tentar capturar essa reversão à média. Na parte de ações, né? A gente é muito comum, né, as pessoas falarem: a Bolsa Brasileira está barata, ou a Bolsa Brasileira está muito barata. A gente entende que sim, está barata, mas nós também entendemos que tem motivo para isso, né? Que é um ciclo de desaceleração econômica global, que impacta commodities, e também a taxa de juros no Brasil. Então, nós entendemos que, por conta dessa conjunção de fatores, nós estamos com uma alocação, nós estamos com uma visão levemente menor do que o normal em ações. E o mesmo também se aplica para investimento do exterior. Nós temos uma visão para o exterior, de modo geral, para as ações americanas e europeias. É uma visão que não é das melhores, nós achamos essas ações caras, mas, por outro lado, nós gostamos muito da renda fixa, especialmente da renda fixa americana, que está pagando taxas de juros em dólar bastante interessantes. Então, isso tudo compõe, né, esse termômetro. Esse termômetro, naturalmente, é muito dinâmico, ele é revisado pelo menos uma vez por mês, ou se acontecer algum evento, alguma mudança de fundamento muito marcante no meio do caminho, nós também podemos mudar isso no meio do caminho, e isso está sendo sempre fruto de grandes debates aqui dentro do nosso comitê de investimentos. Então era isso, espero não ter me alongado, não ter me passado um pouquinho do prazo, e eu passo de novo a palavra para o pessoal da Syngenta. Eu acho que a gente vai entrar agora na parte de perguntas e respostas, né, Cíntia? É isso aí. André, muito obrigada pela sua participação. A gente tem uma pergunta aqui do Jairo Costa, tá? Ele está perguntando, André, em havendo a possível recessão técnica no Brasil, qual o melhor caminho para os investimentos? Se você puder responder para a gente. Claro, é um prazer. É manter uma alocação conservadora, né? Hoje, né, essa parte do ciclo que a gente está, a gente tem uma coisa do nosso lado que são juros altos, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, a minha recomendação para ele é ter paciência, manter a sua alocação em renda fixa, né? Manter a sua alocação mais conservadora e esperar um momento melhor aí para se arriscar mais.
Muito obrigada, André. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Também o tempo já está praticamente esgotado. Eu queria fazer algumas considerações finais, né? Queria agradecer aqui o Osley e o André. Osley, você pode compartilhar comigo, por favor? A gente tem aqui, né, os nossos canais de comunicação. Vocês fiquem à vontade para mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, né, através dos nossos canais de comunicação, ou podem nos acessar pelo link, a gente está sempre à disposição, tá? Acompanha esses canais, gente, porque tem muita informação importante sobre tudo que está acontecendo no mercado financeiro, sobre tudo que está acontecendo na Syngenta Prev. A gente tem o nosso podcast que é disponibilizado mensalmente, né, com os resultados do mês. Inclusive, hoje deve ser divulgado já um podcast que sai aí no site, nos canais de comunicação também. A gente tem o programa Para Cultivar, que é uma parceria com o programa Wellbeing da Syngenta, né, do RH. É um programa de educação financeira que a Syngenta Prev disponibiliza, né, para o participante. E ali você tem a possibilidade de fazer uma clínica financeira com um consultor aí da Super Rico. É só baixar o aplicativo da Super Rico aí no seu celular e você vai ter esse benefício, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que a gente vai ter agora, o Osley comentou no início que a gente vai ter no dia 16, inicia, né, no dia 16 de novembro, a campanha de mudança de perfil de investimento e percentual de contribuição. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, né? Que vocês, para fazer uma escolha, para quem quiser mudar de perfil ou para quem também não quiser, mas assim, é interessante que vocês estejam, porque eu recebo muita pergunta de participante, quando que eu posso mudar? Então, assim, são 2 vezes no ano, é sempre em junho e novembro, né? Então, essa inicia no dia 16 e encerra no dia 8 de dezembro. E depois que encerrou, não tem possibilidade de fazer, porque é tudo eletrônico, não tem possibilidade de fazer de outra forma. Então, é importante que vocês estejam atentos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se a gente dá tempo aqui de responder. Acabei de responder, né? Qual o momento para mudança de perfil. Se os dados bancários para aporte de recursos está atualizado, sim, está atualizado. A gente sempre mantém atualizado, mas se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente tem aí nesse canal 0800, né? Vocês podem estar ligando, tem uma pessoa para atender vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem. E a gente também está aqui. Osley, se você não tiver mais nenhuma consideração a fazer, eu acho que a gente poderia estar encerrando. Não, Cíntia, só agradecer a participação de vocês, divulguem aí os nossos canais, como a Cíntia falou, inclusive essa apresentação vai estar depois lá no YouTube, tá? E a gente fica à disposição não só nesses momentos, mas a qualquer dia, né, a qualquer momento, fique à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado. Pessoal, muito obrigada e bom final de semana a todos.